Incêndio no Palácio Laranjeiras. No dia 11 de março de 2010, um pequeno incêndio ocorreu no prédio da residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, o Palácio Laranjeiras. Felizmente, o fogo foi logo controlado pelos bombeiros e não causou vítimas ou danos materiais, pois a sala onde ocorreu estava vazia. A assessoria de imprensa do governo informou que o incêndio foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado numa sala do segundo andar do palácio. Na manhã do incêndio, os boletins meteorológicos previam que naquele dia a cidade do Rio de Janeiro seria a capital dos estados brasileiros com a temperatura mais alta. De fato, as medições posteriores mostraram que os termômetros chegaram a 36,3 graus Celsius às 17 horas, o famoso calor de rachar. Ao observarmos o gráfico de temperatura média da cidade do Rio de Janeiro, constatamos que durante o ano o mês de março é um dos mais quentes, só perdendo para o mês de janeiro e fevereiro. Nesses meses, o consumo de energia elétrica aumenta muito, por causa do uso intensivo de ares condicionados nas residências, estabelecimentos públicos e comerciais. Vimos na contextualização que a sobrecarga da passagem da corrente elétrica pode ter causado o princípio de incêndio no Palácio Laranjeiras. Mas afinal, o que é corrente elétrica? O que é carga elétrica? Para responder essas perguntas, nessa aula conheceremos o modelo atômico, definiremos o que é carga elétrica, calcularemos a quantidade de carga, definiremos e mediremos a corrente elétrica. Circuito elétrico. Para saber mais o que é a carga elétrica e a corrente elétrica, vamos fazer uma experiência. Vamos precisar de uma pilha, um interruptor, uma lâmpada e fios metálicos. Agora, vamos fechar o circuito ligando o interruptor. Observe o que acontece. A lâmpada se acendeu por causa da passagem da corrente elétrica através dos seus componentes. Modelo atômico, cargas elétricas. Analisando o circuito, concluiremos que os seus componentes são feitos de átomos. Esta é uma representação de um átomo. Aqui, os átomos são compostos por 3 tipos de partículas: elétrons, prótons e nêutrons. O núcleo é composto pelos prótons e os nêutrons. Os elétrons se movimentam de forma irregular em torno do núcleo, em camadas chamadas orbitais. Nessa representação, o que parece ser um ruído na imagem são as possíveis posições que os elétrons ocupam em torno do núcleo. Cada uma dessas partículas tem uma característica que chamamos de carga elétrica. Para os elétrons, a carga elétrica é negativa. Para os prótons, ela é positiva. E para os nêutrons, ela é neutra, ou seja, nem negativa nem positiva. Para representar a carga elétrica, utilizamos a letra Q em maiúsculo. As cargas elétricas das partículas possuem valores, e utilizamos a unidade Coulomb para expressá-los. O Coulomb é representado pela letra C em maiúsculo. O valor da carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O valor da carga do próton é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E o valor da carga do nêutron é 0 coulomb. O valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é denominado carga elementar, ou carga fundamental, e é representado pela letra E em minúsculo. Sendo assim, E é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Preste bem atenção nesses valores, pois vamos solicitá-los logo em seguida. Tome cuidado para não confundir o sinal da carga elétrica com o sinal do expoente. Voltemos ao nosso circuito. Vamos aproximar a visualização de uma parte do fio metálico e analisar o que acontece. Observe que os elétrons se movimentam desordenadamente de um átomo para outro. Agora, veja o que acontece quando ligamos o interruptor desse circuito elétrico. Todos os elétrons passam a se movimentar em um mesmo sentido. Ao visualizarmos a representação dos elétrons em movimento no circuito, percebemos que eles se deslocam juntos, como se fossem os elos de uma corrente de bicicleta em movimento. Daí o nome corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Para representar a corrente elétrica, utilizamos a letra I em minúsculo.
A corrente elétrica é medida em uma unidade chamada ampere, cujo símbolo é a letra A em maiúsculo. Sentido do movimento da corrente elétrica. Preste atenção na polaridade da pilha. Note que a corrente elétrica se move saindo do polo negativo da pilha, percorrendo o circuito em direção ao polo positivo. Mas, na física, por definição, o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Isso mesmo, apesar dos elétrons se movimentarem em um sentido, a representação do sentido da corrente aponta para o outro lado. Preste muita atenção nisso, pois essa inversão causa muita confusão, prejudicando uma boa parte dos estudantes. Calculando a carga elétrica. A nossa missão agora é calcular a carga elétrica. Vamos, mais uma vez, aproximar a visualização de uma seção do fio metálico por onde passa a corrente elétrica. Perceba como é difícil, mesmo nessa representação, contar a quantidade de elétrons que passa por aí. Por isso, vamos generalizar essa contagem. Vamos considerar que por aí tenham passado N elétrons. Como vimos anteriormente, a carga elétrica elementar das partículas pode ser representada pela letra E em minúsculo, onde E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Sendo assim, a quantidade total de carga elétrica que passa por uma seção do fio pode ser calculada multiplicando-se o número de partículas N vezes a carga de cada uma dessas partículas E. Temos, então, ΔQ é igual a N vezes E, onde ΔQ é a quantidade de cargas elétricas, N é o número de partículas que passou por uma seção do fio, e E é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Calculando a corrente elétrica. Agora que já sabemos como calcular a carga elétrica, vamos aprender como calcular a corrente elétrica nessa seção transversal do fio metálico. A corrente elétrica I é igual à quantidade total de cargas elétricas ΔQ que passaram por uma seção do fio durante um tempo ΔT. Temos, então, I é igual a ΔQ dividido por ΔT, onde I é a corrente elétrica, medida em amperes. ΔQ é a quantidade de cargas elétricas, medida em coulombs. E ΔT é a quantidade de tempo, medida em segundos. Vamos resumir o que vimos nessa aula. Modelo de átomo. O modelo de átomo apresentado é composto por 3 tipos de partículas: elétrons, prótons e nêutrons. O elétron é representado pela letra E em minúsculo, ou E em minúsculo com expoente negativo. Os prótons são representados pela letra P em minúsculo. Os nêutrons são representados pela letra N em minúsculo. O núcleo do átomo é composto pelos prótons e nêutrons. Os orbitais são camadas onde orbitam os elétrons em torno do núcleo. Carga elétrica. A carga elétrica é uma característica da partícula. O símbolo da carga elétrica é o Q em minúsculo. A unidade é o coulomb, cujo símbolo é a letra C em maiúsculo. Os valores das cargas de cada uma das partículas são elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Próton, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Nêutron, 0 coulombs. A fórmula para o cálculo da carga elétrica é ΔQ é igual a N vezes E, onde N é o número de partículas e E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O valor de E é também chamado de carga fundamental ou carga elementar. Corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. O símbolo utilizado é o I em minúsculo. A unidade é o ampere, simbolizado pela letra A em maiúsculo. Na física, a corrente elétrica é representada indo do polo positivo para o negativo, ou seja, com um sentido inverso ao movimento dos elétrons. A fórmula para o cálculo da corrente elétrica é I é igual a ΔQ dividido por ΔT, onde ΔQ é a quantidade de partículas e ΔT é a quantidade de tempo.